Bem-vindo ao meu canal Eletrônica PC e Cell. Eu sou o Bruno Mariano, Dev Front-End e técnico de informática. Antes de capturar a instalação do Debian 8 LXDE na Pentium 4, eu vou ligar ela um pouco para ter certeza que não há aquecimento rápido de chip, set e processador, sempre a todo instante aferindo a temperatura. Isto é manutenção preventiva que deve ser feito com muita frequência. Eu ainda tenho um pequeno problema que não resolvi, que é o botão Power, então eu posso encostar uma chave de fenda no positivo e negativo do arranque de partida, que fica logo abaixo da bateria de 3 volts. Outro parâmetro sobre jogos é que o Garuda e o Batocera são muito pesados para essa Pentium 4 ou outros equipamentos inferiores a este barramento. Roda melhor com base nos consoles PS2, PS3, Xbox 360, que são comparados a equipamentos da terceira geração i5 e i7 da Intel e a concorrente AMD FX8350, FX8370 e as placas de vídeos da época como Nvidia GeForce GTX Titan de 2013 de 6 GB e AMD Radeon R9 290X de outubro de 2013 com 4 GB e Nvidia GTX 780 Ti com 3 e 6 GB. Esta Pentium 4 com 1 GB significa que roda os jogos mais fracos e deve nos comparar aos consoles PS1 e Dreamcast Arcade e Sega, entre outros. Eu tenho que usar na Pentium 4 para jogos compatíveis com a distro da época. Para isso eu preciso pesquisar datas de lançamento dos consoles da época aproximada que ficou disponível ao público e que por enquanto ficou, e por quanto tempo ficou na corrida ou na disputa de mercado em linha do tempo e até o lançamento do PS2, o Xbox Linear, o PS3 e assim por diante. O Dreamcast foi lançado em 27 de novembro de 1998 no Japão e em 9 de setembro de 1999 nos Estados Unidos. O PS1 chegou em 1994 no Japão. Ele roda bem com processador de 33 MHz em Pentium 4 de 3.0, gargalo e emulação com sobra, que é o nosso caso aqui. Por hora seria testado Tiny Core, minimalista e mais leve possível, mas como ele é melhor para a cibersegurança, será adiado para as próximas aulas de cibersegurança. E neste momento preciso de estabilidade para manipular, backup, guardar arquivos, servidores, aplicações em Workbench, mas que eles usufruem da leveza do Debian 8 LXDE. Aqui neste card tem esta aula sobre distros levíssimas. Assista, se inscreve, compartilha com os técnicos que gostam de reparos em desktop, gostam de pôr a mão no parafuso, tirar a tampa da CPU e fazer rebalem da motherboard. Aprender sobre linguagem. Esse canal é para os primeiros passos em TI. Daqui a pouco vamos caçar onde está o CD de 680 MB do Debian LXDE, o Debian 8. E mais uma vez a gente pode conferir a temperatura, se o aquecimento rápido do chipset e os componentes, ou se ela já está ainda mantém gelado, que é uma temperatura muito estável, 30 graus, 27 graus. Após isto, vamos esvaziar o SSD externo de 120 GB para criar um Haring Boot. Um Haring Boot com aparência de Windows 11, e ele é essencial para ferramentas de apoio para problemas gravíssimos como DISM, SFC, Scanon, CHK, DSK, entre outros problemas de rua, de call center, de barzinho, de farmácia, de pizzaria, que rodam, que usam Windows em sua estrutura de trabalho, que às vezes aparece em tela azul ou a própria tela no power, que é muito famosa por não passar da BIOS, gerando aquele loop infinito. Lembrando que os arquivos estão lá dentro do boot de arranque, mas precisa ser reparado. E para instalar na versão 64 bits AMD em um Pentium 4, o principal aspecto obrigatório é que o seu processador Pentium 4 suporte a extensão EM64T Intel 64-bit Extension. Nem todos os Pentium 4 têm suporte aos 64 bits. Você precisará verificar na BIOS usando um live CD se a flag LM Long Mode aparece em /proc/CPU info. Se o processador for apenas 32 bits, a instalação de 64 bits não funcionará. Alternativa: se o Pentium 4 não for 64 bits, baixe a versão i386, que é 32 bits, do Debian 8 JS, do Debian 9 Stretch. Neste caso eu estou usando esta ISO do Debian 8 JS Net Install AMD 64 de 64 bits. A i386, se for no caso 32 bits, também vai servir muito bem. Mas como ele possui a extensão E64 EM64T para 64 bits, eu pretendo colocar a versão AMD 64 bits para usufruir do suporte total e tudo que o processador 64 bits pode oferecer. O ambiente na hora de selecionar precisa ser o LXDE durante a instalação, porque as outras demais são muito pesadas, KDE, que depois futuramente venha a evoluir nessa década de 2018 para Plasma, KDE Plasma. E o GNOME também é muito pesado, ele tem bem uma aparência de macOS. Com relação à firmware, a placa DG661FX pode precisar de firmware de rede proprietário, caso esteja utilizando uma plaquinha de rede Wi-Fi. Então esteja preparado para carregar drives de rede se for necessário, embora o Debian 8 JS tenha bom suporte Legacy ou legado. Algumas datas daqui de lançamento do Debian 8 JS chega sim dia 25 de abril
2015. O codinome, como muitos devem saber, Jesse, todos eles, desde o primeiro, sempre foi inspirado no filme Toy Story, então conforme vem a tradição, vem seguindo aí a tradição do Debian. O fim do suporte LTS foi se dado em 30 de junho de 2020. O Debian 8 Jesse, um ambiente LXDE, se encerra no 8º Debian. No 9 para LXDE, ele ainda continua, mas já está com uma versão DVD. Não é mais possível ter a versão CD de 680 MB net install, apesar que você pode fazer isso por um comando, usando um CD do Debian 9 ou do 10 ou do 11 net install, e na hora de escolher o ambiente gráfico, você pode escolher o LXDE. A tradução eu vou jogar aqui na tela, é meio difícil de falar. Light8 X11 Desktop Environment. O LXDE é uma escolha muito boa. Eu vou passar alguns gráficos conforme eu for falando a respeito do porquê. Eu vou passando alguns gráficos daí. O LXDE ele tem um dos ambientes mais leves possíveis e disponíveis, consumindo muito pouquinho de memória RAM, que no caso seria DDR. E neste caso, para equipamentos antigos, ele é ideal para as limitações de DDR1 ou inferior, que no caso tem a inferior a DDR1 é a DIMM de 128 MB, 256 MB. O kernel do Debian 8 da época é compatível com a arquitetura NetBurst do Pentium 4 sem sobrecarregar o processador, porque se você parar para pensar, uma máquina de 2005 e ele tem ferramentas e flags de 2013 para 2015. A instalação pela rede NetInst permite instalar apenas o essencial, até porque quando ela vem no final, quando ela chega ao final, ela chega como apresenta como modo texto, já tem muitas ferramentas, é possível gerar update, apt-get, muitas outras coisas, mas é muito básico, é muito pequeno, e isso foi justamente desenvolvido para evitar pacotes desnecessários que deixaria o sistema muito lento. Então, desses gráficos todos que eu mostrei, o Debian para equipamentos antigos da década de 2005 é ideal, o Debian 8. Repare que existem muitas outras distros no mercado que se baseiam no Debian. Muitos desenvolvedores extraem o kernel do Debian, eles tiram como base, e aí então eles desenvolvem um sistema dando uma enxugada e deixando ele um pouco mais enxuto, trazendo leveza, mas para se tratar de estabilidade, realmente ele ainda fica como campeão, como líder. Mesmo ele sendo um sistema de 2015, ele vai rodar muito melhor em hardware dessa época do que as versões modernas, que o Debian 11, o Debian 12, que exigem instruções de CPU mais recentes. Então não é uma boa prática sair instalando qualquer sistema operacional e primeiro sempre avaliar para que e vai servir, o que vai usar. E aí, feito isso, você pode fazer a pesquisa e vai descobrir na própria lista do sistema operacional os requisitos mínimos para fazer a instalação. Bom, o processador do Pentium 4 pode ser de 1 GB, já é o suficiente. Se for superior a isso, melhor ainda. A DDR pode ser a de 333, mas se for menos também vai servir. Eu tenho aqui 400 MHz e 1 GB. O mínimo pode ser 512, vai servir muito bem. Eu já tenho aqui 1 GB, já está mais do que beleza para rodar o LXDE. O disco, a ROM, onde vai particionar os arquivos e as pastas, o barra, o root e o arranque e a pasta home, enfim, as outras demais pastas. Com 4 GB já é o suficiente, cabe bastante coisa. Recomenda-se cerca de 10 GB para a instalação do desktop. Então aqui eu tenho 250 GB, já está um tamanho muito bom. Agora vamos ficar com estas frases que eu capturei aí na gringa, na net, em alguns sites como Reddit, alguns fóruns também de comunidades. Eu peguei peguei 3 frases aproximadamente de pessoas que utilizam o LXDE, algumas utilizam o XFCE, mas tem aqui algumas frases que faz total sentido. O tamanho da ISO não é peso do desktop. O XFCE vem de regime na dieta de APs, mas na hora de rodar, o LXDE é mais magro, é magro de verdade. Hong Jin Ye, o PCMan, criou o LXDE em 2006 para dar vida nova a máquinas velhas. Em 2013, cansado do GTK+, migrou para o QT e nasceu o LXQT. O LXDE clássico parou em 2016, mas vive até hoje nos corações dos técnicos. Essa é mais uma verdade. O QT, que antecedeu o LXDE, o LXQT é um LXDE melhorado. Está funcionando o LXQT. Deve ter mais duas aqui. O KD é o SUV dos desktops. Lindo, completo, mas bebe muita RAM. No Pentium 4 é tanque de guerra sem combustível. O Debian 8 Jesse em 2015 foi o último a ter o CD de 700 MB. Depois disso, só DVD e pendrive. Isto foi 25 de abril de 2015. Vamos seguindo aí com a instalação e vai ser, por enquanto, né? Esse teste vai ser LXDE Debian 8 Net Install Jesse AMD 64 64 bits
Pentium 4 com 3.0 GHz de processador, DDR de 400 MHz de 1 GB, DDR1, HD de 250 GB. Demais informações a gente vai tentar olhar com mais comandos quando ele estiver funcionando e aberto com o desktop. Mais algumas coisas que eu precisar mostrar a respeito da instalação. Eu vou fazer uma instalação padrão mesmo. Mais detalhes que eu for precisar mostrar aí, e aí eu comento lá na hora. Eu entro a parte no vídeo e vou fazer comentários. Agora fique com os testes do LXDE8 NetInstall, e este motivo principal é porque ele apresenta muita leveza comparado ao XFCE, o LXQT e o KDE. O KDE ele é muito completo, por isso ele se torna muito mais pesado. A Pentium é esta mesma de vários testes, Pentium 4 de DDR1, 400 MHz com 1 GB, e a fonte A genérica mesmo 700 watts, pode-se ainda se gerar muitas atividades e muitos testes ainda com este equipamento. Provavelmente nesta mesma instalação ainda farei muitos comentários, já que nas instalações anteriores não houve comentário explicando como houve esse particionamento, e que também não tinha muita necessidade, pois são peças e sistemas operacionais de 95, nas décadas de 90, de 80. O Debian 9 foi lançado em 17 de junho de 2017. O projeto foi fundado por Ian Murdoch em 1993 na Purdue University. O nome Debbie da então namorada Deborah mais Ian se forma o nome Debian. A história de Ian Murdoch, em 1973 e 2015, fundador do Debian, terá um outro take relacionado a essa história. O kernel da versão usada para o 9 foi 4.9 LTS e a estabilidade era o foco. Se inscreve, compartilhe com parceiros de oficina, ativa o sino. Debian 8 e Debian 9 estará presente durante algum tempo em alguns equipamentos antigos, equipamentos de 2000, 2005, 2010 até no máximo 2012. Debian 8 LXDE AMD64 está apontando para equipamentos compatíveis da versão 5 da cobaia de testes DG661FX. Após configurar corretamente esses parâmetros todos de dar boot corretamente pelo CD, pode sair da BIOS, procurar pelo item ou menu Save e Setup, ou apenas apertar F10 e tecla Enter. Já vai estar na opção habilitada Yes, quer dizer que sim, que eu quero sair. Agora vai passar pela BIOS, não aperte nenhuma tecla e vai encontrar o CD-ROM e já vai passar direto para o CD-ROM. Ou se não fosse USB, também direto pela USB. E cá estamos na tela de instalação. Se usar a primeira opção, será feita uma instalação de modo texto. A segunda opção de instalação é o modo de instalação gráfico. Isso significa que você vai poder utilizar um mouse. Eu vou até afastar o meu um pouco aqui. A partir daqui também poderemos fazer reparos. Existem alguns menus e algumas ferramentas aqui dentro. Tem muita utilidade. Vamos diretamente para o modo gráfico. Eu seleciono o modo gráfico e tecla Enter. Português do Brasil. Agora eu já tenho um mouse. Selecionando Português do Brasil, continuar. Pode ser Brasil mesmo. Aqui o teclado. No meu caso é o ABNT2, tá? Mas também pode ser ajustado mais para frente. Pode ser ajustado depois. Esse daqui, para esta época, não tem um campo para testes. Repare que já no Ubuntu e nas outras distros eles já injetam, né, o teste, o campo, né? Inclusive, se você já sair digitando, ele já detecta o próprio driver e aí faz a instalação sozinho, sem precisar selecionar. Esta parte aqui é importantíssima. Olha só, repare que aqui ele está coletando tudo da task. Isso porque está apontando para o CD e MNT. Se fosse, no caso, não nas outras distros, as mais modernas, né, de 2018. Se fosse aqui usar isso daqui como USB, tem que montar manualmente. Parece que a tecla era Ctrl T ou Ctrl X para subir o terminal, montar lá. Quer dizer, já está montado, né? Que ele está esperando lá na MNT, ele está esperando a biblioteca. Então, o que tinha que fazer? Pegar tudo que está lá dentro na biblioteca, copiar e jogar dentro da MNT. Assim você não destrói os arquivos que está sendo montado ali, tá legal? Isso é interessantíssimo, porque
Muitos têm muita dificuldade em fazer pela USB. Aqui o nome da máquina eu vou deixar assim mesmo. Aqui eu vou dar um continuar. Vou dar continuar novamente. É arriscado agora ele conseguir pegar. Olha, veja bem, ele consegue pegar o que estava faltando. Então aqui ele está informando. Pode ser utilizado o LVM, pode ser criptografado, pode fazer tudo manualmente, ou prefere usar inteiro. Vamos dar continuar do jeito que ele está aqui. Nós já liberamos o pendrive. Mais para frente vamos gerar o LS USB para saber se aparecer alguma coisa, então o drive é presente. Aqui eu vou dar continuar. Bom, aqui eu continuo. Bom, isso daqui, se eu colocar na segunda opção e na terceira, significa que eu vou ter que nomeá-las. Se eu deixar a primeira, do jeito que ele está vindo aqui, padronizado, todo esse padrão dele aí, o jeito que ele montar é a forma, é o jeito dele. Ele vai nomear tudo para mim. Então, beleza. Aqui eu vou deixar a primeira opção. Não vou renomear nada e vou deixar que ele trabalhe para mim. Eu vou só clicar em continuar. Aqui ele está falando assim: eu terminei todo o procedimento, tudo que eu preciso fazer está escrito acima. E ainda tenho aqui mais uma última chance. Se eu precisar voltar, eu posso escolher uma das 5. E você, neste caso, aí você tem que modificar. Você tem que colocar sim. E aí eu vou apertar em continuar. Beleza, ele vai finalizar agora. Esta é uma parte que pode demorar, tá? Vamos ver o que é isso agora. Sim, vamos selecionar que nós queremos usar um espelho de rede, que é lá source list. Vamos colocar aqui sim e tecla enter. Vamos por Brasil mesmo. Tem aqui o da Faculdade de Brasília, tem da Unesp, deixou pré-selecionado. Então vamos largar aí mesmo. Isso pode ser mudado depois lá, a gente altera. Mesmo se der falha aqui, nós podemos mudar. Então beleza, viu? Terminamos aí. Beleza, pacote básico. Essa é a reta final. Então, o que está faltando? Está faltando um drive proprietário, né? Vamos colocar aqui para enviar falhas lá para cima. Tá beleza? Este é o momento que era a escolha do LXDE. Um ambiente para a área de trabalho, o LXDE, que já está pré-selecionado, e utilitários, são bibliotecas Python. Beleza, passou.
Esta também é uma partinha demorada, pode ser aí pelo menos uns 1 minuto e meio ou 2 aí neste pedaço. Eu estou com o microfone, mas eu não estou com retorno, porque eu preciso ouvir o som do disco, porque a agulha bateu essa semana, né? No momento que foi um cooler pequeno, que eu acho que ele puxa muito amperes da trifásica, e ela é muito próxima da SATA, então eu tô achando que ele deu uma zoada lá dentro. Aí eu tô pensando em pegar por enquanto, né? Eu tô pensando em pegar mais uma SSD, deixar ela livre para colocar aí, caso essa for trazer problemas. Não é possível gerar um salto de um update, por exemplo, de um 8 para um 13. Só é permitido pular de 1 por 1. É permitido pular do 8 para o 9. Se você colocar a flag da source list dentro, para ele saltar para o 10, ele vai travar, vai dar problema. Na hora que nós estiver com ele funcionando, nós vamos observar que mostra a versão da VM, e aí nós vamos saber. E lá dentro da source list nós vamos abrir também para alterar. Pode ser que ele gere algum erro, mas não está tendo nenhum problema. Eu já poderia ter deixado uma RJ45 lá dentro. Aí agora está o Groove. Vamos ver se vai dar erro. Geralmente dá erro no Groove e na USB. Eu vou colocar uma RJ45 para ver como vai se comportar. Mas também agora eu tenho um RJ45. Então. E agora precisa ir na BIOS. Tá? Deixa aí guardadinho, vamos apertar em sim para reiniciar e vai fazer novos testes. Agora nós vamos gerar comandos, vamos entrar na BIOS, engoliu a gaveta, tecla delete, né? Vamos modificar tudo. Aqui a gente já confirma relógio, horário de Brasília, selecionado o estado de São Paulo, cidade de São Paulo. Aqui a gente já olha a opção do CD, já muda aqui já para HD agora, já para segundo tem que ser o CD-ROM. Eu até poderia deixar o CD-ROM desde que eu não tenha nenhum CD-ROM injetado ali. Eu posso deixar o CD-ROM, o segundo o HD e o terceiro o pendrive. Posso largar assim desse jeito, não tem problema nenhum. Ele vai caçar. Mas por enquanto vamos deixar assim, ó, primário, CD o secundário, USB terceiro, por enquanto. A gente vai entrar aqui novamente para alterar. Aqui, repare, não tem, o pendrive não está espetado, tem um HD, primeiro HD, segundo CD, terceiro USB. Vamos dar uma olhada na temperatura. Como eu falei, 256 megas não sobe, com 128 é o tamanho de gargalo completo, que é o mais recomendado. Então beleza, S3 é a velocidade e a temperatura aqui, 30 graus. Também a tampa está aberta, né? 2012 RPM, 2445 RPM é a velocidade. E aqui sair, tecla Enter. Muito bem, temos pouquíssimos segundos aí na escolha. Eu vou aumentar esse para 15 segundos. E aí temos aí modo gráfico. Finalizamos.
Beleza. Toda vez que eu fizer esse daqui, a qualquer movimento, eu posso ter a opção de salvar. Então eu quero que sim. Então tá aí, galera. Pessoal, com o que temos aqui, já podemos gerar pequenas tarefas, porém eu ainda não sou o administrador do sistema. Então no próximo tutorial eu vou ensinar como se tornar administrador do sistema para fazer alterações na source list, buscar atualizações para aplicações mais leves, como por exemplo um navegador mais leve do que este, e configurar a plataforma IDE para gerar script em Python, que já é nativo em qualquer Linux. Isto significa que é possível programar ou ser um dev front-end usando um equipamento desktop ou laptop de 2005. Colabore com o canal, curte, compartilhe, ative o sino. Muito obrigado, vai na fé e até o próximo tutorial.